Olá, é, meu nome é Andressa Rangel. Tô fazendo um vídeo pro YouTube porque eu fiquei pensando esses dias que aconteceu uma situação comigo ano passado e eu queria poder transmitir como um testemunho, como uma situação que eu passei, mas foi muito diferente. Eu queria que mais pessoas tivessem conhecimento sobre isso. Eu espero que ninguém passe pelo que eu passei, mas caso aconteça, tem uma outra pessoa que já passou também. Então eu acho que eu posso estar ajudando alguém. Eu acho que eu posso estar fazendo alguma coisa. Se alguém passar pela mesma situação, não, não vai estar sozinho. Alguém já passou por isso também. É um pensamento assim que eu tive. Eu ano passado era uma pessoa normal, uma garota normal. Eu sou agora, né, vou dizer assim. Só que diferente, né? Tô muito diferente do que eu era. Ano passado foi 2021. Eu tava estudando uma empresa e eu tava estudando numa empresa e eu era cristã. Sou cristã, né, na verdade. Mas eu tava no altar, eu tava louvando. Só que eu tava tendo algumas dificuldades no curso. Eu achei algumas perseguições, sabe, na minha cabeça. Eu não sei se era. Mas eu sentia as pessoas meio que me perseguindo. Eu me sentia. Não conseguia me concentrar no curso. Eu só estudava. Eu só ia pra casa. Ia pro curso, casa e curso. Não tinha uma vida assim. Sair, amigos. Aproveitar a família, era só isso. Eu tava ficando deprimida. E no altar eu tava ali, eu louvando a Deus, só que era só aquilo, era ensaio, louvor, e eu não tinha, assim, conversas, essas coisas. Eu tava me sentindo sozinha. E aquilo foi me deprimindo. Aí eu pedi minhas contas. Eu saí da empresa, falei com meus pais antes, não tava me fazendo bem. Só que eu saí também do altar, eu pedi um tempo. E uma coisa que eu aprendi nesses. Tudo bem sair da empresa, mas uma coisa que eu aprendi, a gente pede um tempo para as coisas de Deus. A gente que é praticante, assim, já na fé cristã, a gente tem esse pensamento, né? Que quando a gente pede um tempo, o inimigo não perde tempo de fazer alguma coisa, de tentar você em alguma coisa. E o que aconteceu? Eu fiquei mais deprimida ainda. Eu achei que ia me fazer bem. Eu pedi um tempo pra ficar sozinha, pra pensar um pouco. Só que como eu tava já pensando muito, deprimida com as coisas, com a vida, eu comecei a ouvir vozes. Tendo muitos pensamentos, eu comecei a ouvir vozes. E as vozes foram crescendo em mim. Eu não me alimentava mais. Eu tinha medo de meus pais me envenenavam. Criei um monte de coisa na minha cabeça. Não consegui falar mais com meus pais, me tranquei dentro de casa. Já não trabalhava, já não ia pro curso, não ia pra igreja. Aí daí as vozes começaram a ficar mais reais. E eu ouvia coisas, eu ouvia que eu ia morrer, que eu ia passar vergonha. Nossa, um monte de coisa. Eu fui aterrorizada por essas vozes. Elas me falavam que eu tinha que ir pra rua pra encontrar alguém, eu ir embora junto com essa pessoa. E eu nunca conheci, porque se eu não fosse embora com essa pessoa que eu nem conheço, eu ia morrer. E até aí eu ia, só porque as vozes eram reais, eu não ia até o fim, eu voltava, eu ia pra rua e voltava, que eu tinha medo. Mas aí, com o tempo, já tava um mês assim, ruim. Eu falava com meus pais, quieta em casa, sabe? Num clima que parecia que a casa estava dividida. Eu tava. Uma casa dividida, sabe? Tendo duas pessoas que se fala, meu pai e minha mãe, e eu não, falava com eles.
E aí eu também não me alimentava, eu comprava do meu dinheiro, gastando dinheiro que eu tinha, né? E nossa, foi aterrorizante. E com o tempo não me alimentando, acho que foi alucinações que eu fui tendo, pelo que eu entendo, que eu não tava me alimentando bem, tinha perdido muito peso. Hoje eu ganhei peso já, mas eu perdi bastante peso. Eu comecei a cheirar mal, eu comecei a ficar com os pés machucados de tanto andar na rua, porque eu ouvia vozes, eu tava procurando algo que, senão eu não ia pra situação e eu tinha morrido, entendeu? Se eu não fosse até onde as vozes diziam, eu ia morrer. E era de noite, eu não dormia com medo, porque se eu dormia também as vozes falavam que eu ia morrer mais rápido. Eu não podia falar para meus pais sobre as vozes e, nossa, minha cabeça ficou presa nisso. Eu esqueci até que tinha um Deus na minha vida que podia fazer alguma coisa por mim, porque eu fiquei com tanto medo que eu esqueci que Deus é maior que todas essas coisas. Olha só. E aí eu ia, só comecei a cheirar mal, eu comecei a cheirar carniça, eu não sei se eram alucinações, só que eu senti o cheiro e tava no meu quarto, tava em mim. Aí eu comecei a acreditar mais ainda que eu ia morrer. E aí que eu ia mais pra rua ainda, entendeu? Pra ver se eu ia me salvar. Só que, nossa, virou uma loucura. Eu acho que vocês estão ouvindo isso e tipo, que isso, eu nunca ouvi isso. E foi o que aconteceu. E, e aí, até que eu saí de madrugada um dia, não dormi com medo, ouvindo as vozes, eu ouvi até um bicho falando que ia me pegar, ia me devorar. É, e parecia um porco, não sei, mas eu ouvi o barulho, eu ouvi, gente, é muito forte que eu passei. Eu vi a voz de um bicho que ia me pegar e quando eu fui de madrugada pra rua, peraí que eu tô fazendo assim pra minha mãe que tá me chamando pra mim almoçar. E continuando, no dia que eu saí de madrugada pra ir pra rua, eu voltei pra à tarde de volta pra casa. Eu tava sentindo uma sensação muito ruim, como se eu tivesse sido queimada do corpo, muitas coisas eu sentia. Aí as pessoas começaram a me procurar na rua, porque minha mãe falou que eu saí de madrugada. Aí todo mundo começou a me procurar. Passou o dia, manhã, à tarde, e eu voltei só de tarde, de volta pra casa, pra rua de casa. Então as pessoas me pegaram na rua e, e me seguraram e eu surtei. Eu não queria voltar pra casa. No mesmo tempo eu queria voltar pra casa porque eu tava cansada, mas nesse dia eu não tinha comido nem bebido água, nada. Eu saí em jejum. Então eu tinha mais alucinação. Então eu achava que as pessoas queriam me segurar pra eu morrer mais rápido. Então eu gritei. Eu gritei o nome até da pessoa que eu tava indo atrás, porque as vozes falavam até um nome específico, que era um tal de Alex. E eu gritei esse nome. Aí eu sei que eu caí no chão, tirei carniça e ouvi o bicho, claro, falando que ela tá vindo, como se eu estivesse morrendo. E aí eu desesperei. Tudo que eu fiz foi, sabe esse anel aqui? Já até então eu tinha esquecido que tinha um Deus na minha vida. Ó, o nome dele, esse anel tá escrito Jesus. Eu comprei ele com um símbolo que, desde que eu tenho minha fé, é somente nele, sabe? Minha fidelidade com ele. Então, eu olhei para esse anel, eu dei um beijo nele. E no momento que eu beijei esse anel, eu vi o nome de Jesus, o barulho que eu tava ouvindo do bicho parou na hora. A voz do bicho parou. E meu corpo parou de. Eu perdi até os movimentos do corpo. Não sei se era alucinação, mas eu tava cheirando a carniça ao mesmo tempo, ouvindo a voz do bicho e cheirando a carniça. Parou tudo na hora que eu pedi Jesus. Aí parece que eu voltei normal e chamaram ambulância pra mim. Me seguraram, chamaram ambulância, passei 2 semanas no hospital. Eles me viram como um ataque psicótico que eu tive. Fiquei 2 semanas no hospital. Depois eu fui transferida para o sanatorinho. Fiquei 21 dias numa clínica psiquiátrica.
Não me abri com os médicos. Eu só falei que eu vi uma voz de um bicho, que eu tinha medo de um bicho me comer, e eu falava do rapaz que eu ia atrás, que eu gostava dele, que eu era apaixonada. Eu nem sei o que eu tava falando, sabe? Eu não sabia o que eu tava falando, eu só falava. Porque eu ouvi tantas coisas, tantas vozes, que eu comecei a acreditar que eu tava vivendo aquilo. Eu, de uma hora para outra, minha vida aconteceu isso. Eu nunca ouvi falar dessas coisas e aconteceu comigo. E lá na clínica psiquiátrica eu vi muitas pessoas com uns casos parecidos, que ouvia vozes, que tinha surtos. E eu nunca ouvi na vida inteira da minha vida, eu nunca ouvi essas coisas. E aconteceu comigo do nada. Por isso que eu tô aqui. Se alguém tá passando por isso, olha, eu já passei. E graças a Deus, pela graça de Deus, pela mão de Deus, eu tô viva. Porque Ele tá permitindo. E eu sou grata a Deus todos os dias por estar viva. Depois que eu ainda tomo remédios, mas eu tomava os remédios e ainda ouvia algumas coisas, algumas vozes. Eu ainda estava muito perturbada quando eu saí do hospital, me deram alta, como vi uma melhora em mim. Aí eu tive essa alta, fui pra casa, fiquei trancada porque os médicos não queriam que eu saísse sozinha mais. Eu surtava direto aqui em casa porque eu queria sair sozinha. Eu queria procurar ainda essa pessoa, que eu tinha medo ainda de morrer. A outra, eu senti o chão tremer. As alucinações parecia que o chão ia abrir e me engolir alguma coisa. E eu sentia ainda com os remédios que o chão tremia. Ouvia umas vozes que ainda falou pra eu ir pra rua. Eu ainda tava com problemas, ainda dentro de casa, depois que eu saí do hospital. Mas meus pais me trancavam em casa. Eu fugi 2 vezes ainda pra rua. O pessoal da igreja que eu ia, né, que eu tinha me afastado, nunca desistiram de mim. Vieram sempre falar comigo, mas eu era muito fria, tava fria. Mas eles vinham sempre me ver. E quando eu saí do hospital, do tempo do hospital, e depois que eu saí também vieram. E das 2 vezes que eu fugi ainda, eu abri o portão, conseguia arrombar o cadeado de alguma forma. Eu saía pra rua. Eles iam atrás de mim e me traziam de volta. Na segunda vez, eu nunca mais cometi o querer fugir de novo, porque na segunda vez chamaram a ambulância pra me internar. Porque eu tava gritando com os meus pais, eu tava surtando, eu tava com medo de morrer e eles não entendiam isso. Então, eles não entendiam e eu entendia que eu ia morrer, porque eu achava que ia acontecer isso comigo. E aí eu desesperei. Aí eu surtava em casa, gritava com eles, eles não estavam aguentando, eu tava fugindo, 1, 2, segunda vez chamaram a ambulância, só que quando me levaram de novo pro hospital, eu falei que eu tinha um trauma, que eu já me seguraram, me levaram na ambulância, eu tinha trauma de ficar internada, que eu tava bem, que não ia mais fazer isso, aí me liberaram. Aí eu não fiquei internada, mas me trouxeram, mais fácil se eu saísse de novo, que eu ainda tava com um tal de laudo, eu não podia sair sozinha, eles iam me internar. Nossa, eu fiquei com muito trauma e minha mãe ficava o tempo todo comigo. Eu tava me sentindo muito sufocada. Foi difícil pra minha família, foi difícil pra mim. Eu fiquei deprimida, eu ficava inquieta, eu não ria, eu não sorria. Foi difícil, isso me deprimiu muito. Eu só fui voltando ao normal com o tempo, sabe? O tempo. Provando que o que eu ouvia não era real. Que minha família era meus amigos, meus pais eram, que me amavam. Porque tudo isso pra mim já não era real. Era real o que eu ouvia e a vida não. Então eu tava fora daqui. Entendeu? Meus pais sofreram, eu sofri. E as pessoas da igreja vinham orar aqui, orar, não desistiram de mim. Deus enviou tantas pessoas aqui para fazer oração. E só depois de tanta oração, e eu crendo, eu aceitando, então, as vozes sumiram. Parou as alucinações, o chão parou de tremer.
E eu tive, né, vamos dizer, essa libertação. Então, eu tomando remédio, eu ouvi as vozes, mas quando foi debaixo da espiritualidade, foi da parte de Deus, lutando, como dizer assim, que lutou pela minha alma, através das pessoas, do exército dele que tem fé, que é o povo de Deus, veio orar pela minha vida, as vozes sumiram. E eu comecei a voltar. Aí depois de, não sei, 5 meses, eu me abri com meus pais. Depois que as vozes sumiram, eu comecei a falar o que era que eu tinha. Que eu comecei tudo, quando eu parei de comer em casa, tudo. Eu via meus pais como inimigos, meus pais como inimigos. Aí eles entenderam tudo. Eles viram que eu realmente estava estranha com eles viram tudo. Eles falaram que fazia sentido. E ainda bem que eles acreditaram em mim, porque era tudo isso, é verdade. Não brinco com coisa séria. Deus me livre de falar isso da boca pra fora, porque isso não é brincadeira. O que eu sofri, eu não desejo pra ninguém. E, meu Deus, eu tô bem hoje. Eu consegui, pelos médicos, recomendação agora de poder sair. Eu já tô no segundo emprego esse ano, 2022. No começo do ano eu consegui um emprego, não deu certo. Agora tô no segundo emprego, vai dar certo. Eu vou pra igreja agora. Eu tô normal, tô sorrindo. Tô me alimentando, tô com meus pais. Minha vida voltou. Mas eu sou cheia de trauma, tenho medo disso voltar, porque isso aconteceu do nada, eu não tinha ideia o que era isso. E aconteceu do nada comigo. Ainda tenho muito medo, mas eu me apego muito com Deus. Não quero que isso volte. Eu choro, mas eu agradeço a Deus por estar bem. As coisas voltaram normal, porque não estava normal. Então, se alguém um dia já teve essa experiência, eu passei por isso, não estamos sozinhos. Eu tô aqui para dizer que venci, através de Deus, venci essa batalha. Não foi difícil, ou não foi fácil. E eu espero que você vença também. Então, eu quero deixar isso registrado, que eu tô bem. Até Deus permitir, eu tô bem. Mas foi uma experiência que eu achei que eu nunca ia passar na minha vida. E agora eu tô normal. E afirmo, os remédios são necessários, mas o que me curou mesmo foi Deus, foi Jesus. É a fé, as orações, porque ainda com os remédios eu ouvia vozes. Eu tô bem agora, de verdade. E peço muito a Deus pra eu não ter mais esses problemas. Deixo registrado e eu agradeço a todos que acompanharam esse vídeo até aqui. Acho que tá um pouco longo, mas eu acho que ele é importante. É uma experiência, uma coisa que aconteceu na minha vida, de um ser. E, meu Deus, não sei se isso foi espiritual, pode ser, ou foi da minha cabeça, mas eu acho que foi muito espiritual, porque eu ouvia fora, eu ouvi vozes, eu ouvi uma voz de um bicho. Eu acho que isso foi uma guerra espiritual. Então, não sei se alguém acredita, não deixa de acreditar. Tem medicina, tem ciência, tem um monte de coisa no mundo, mas eu sei o que eu ouvi, eu sei o que eu passei. Eu tô aqui pra informar que aconteceu, eu vivi. E eu espero que ninguém passe por isso, mas é uma experiência que eu tô deixando pra quem quiser saber se isso também existe no nosso mundo, e existe. Então, obrigada pela atenção. E, bem, eu espero que esse vídeo ajude alguém, não sei. Tchau.